distinta honra de receber Sua Excelência, o ministro Alexandre de Moraes, que abordará o tema a reforma da lei de improbidade administrativa a partir da jurisprudência do STF. Informamos que a programação apenas será iniciada após a conclusão da conferência de abertura, inclusive as oficinas que somente serão abertas após o encerramento dessa mesma. Alexandre de Moraes é ministro do Supremo Tribunal Federal, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral no biênio 2002 e 2024, tendo presidido as eleições gerais de 2022. Doutor em Direito do Estado e livre docente em Constitucional pela USP. É professor titular da Faculdade de Direito da USP e titular pleno da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em 1991, foi o primeiro colocado no concurso do Ministério Público de São Paulo, tendo sido promotor de justiça de 1991 a 2002. Em janeiro de 2002, foi nomeado o mais novo secretário de Justiça e da Cidadania da história do Estado, exercendo o cargo até maio de 2005. Em junho de 2005, tomou posse na primeira composição do Conselho Nacional de Justiça, biênio 2005 a 2007. De 2007 a 2010, foi secretário municipal de Transporte de São Paulo, acumulando a Secretaria de Serviços, de 2009 a 2010. Foi também secretário público em São Paulo, de 2015 a 2016, tendo obtido, pela primeira vez na história de São Paulo, a redução de todos os índices de criminalidade em relação ao ano anterior, 2015 e 2014, e a menor taxa de homicídios por 100 mil habitantes. Em maio de 2016, assumiu o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, que exerceu até sua posse no STF em 2017. No exercício do cargo, foi um dos coordenadores da área de inteligência e segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro, em 2016. É autor de diversas obras, entre elas Direito Constitucional, em sua 41ª edição, Constituição do Brasil Interpretada, Democracia e Redes Sociais, Direito Constitucional Administrativo, Direitos Humanos Fundamentais, Presidencialismo, Reforma Administrativa, Jurisdição Constitucional e Tribunais Constitucionais. Teremos como anfitrião Dr. Rafael de Matos Cardoso, presidente do IDASAM. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer o convite que me foi feito para participar desse segundo congresso do IDASAM, cumprimentando o Dr. Rafael de Matos Cardoso, presidente. Em seu nome, cumprimento toda a diretoria e todos os associados e associadas. E dizer da minha grande satisfação em poder estar aqui com vocês para tratar, né, de um tema que me é muito caro e é um tema muito importante, a questão da lei da improbidade administrativa, a alteração legislativa que ainda vem trazendo inúmeros problemas na aplicação,
Para vocês terem uma ideia, nós recebemos pelo menos de 2 a 3, cada ministro, de 2 a 3 reclamações por semana, só em relação à aplicação da nova lei. Então, são em torno de 30 reclamações por semana, fora os recursos extraordinários e os agravos em recursos extraordinários, tratando de alguns temas que ainda não tem, na primeira, segunda instâncias, não tem pacificado a jurisprudência e não vem sendo, em alguns casos, aplicado as teses já fixadas pelo Supremo Tribunal Federal. Há dois julgados importantes, e eu vou tratar rapidamente sobre eles, do Supremo Tribunal Federal, e, coincidentemente, nos dois, eu fui o relator. Uma repercussão geral, que é o tema 1199, que foi tratado já de forma definitiva, vários pontos, e uma ação direta, 7236, em que também houve a concessão de uma medida cautelar, mas ainda está em julgamento, principalmente a questão da prescrição, que ainda não foi definida. Já está suspensa, né? Alguns pontos já estão suspensos, mas ainda há discussão. E esse é um tema muito importante. Eu vejo aqui na plateia o Dr. Wallace, meu ex-colega de Ministério Público. Nós, desde 94, né, a lei é de 92, atuamos, à época, na promotoria, a chamada Promotoria da Cidadania, depois desmembrou em várias promotorias, entre elas a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público, já com dificuldades para aplicar a lei, com dificuldades para aplicar a Lei 8429. E por quê? Porque não é uma boa lei. Vejam, ou refazendo aqui o raciocínio, a lei é boa, mas não é bem escrita. A ideia, a partir do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição, é que, pela primeira vez, trouxe a questão do ato de improbidade administrativa no texto constitucional, e trouxe já, prevendo algumas consequências, perda do cargo, suspensão dos direitos políticos, ressarcimento ao erário, trouxe já a natureza, que a lei tentou mudar, a alteração legislativa da 14.230 tentou alterar, mas a própria Constituição já havia dito que, sem prejuízo das sanções penais, e o Supremo já havia definido há muito tempo o caráter civil, de ilícito civil. Então, pela primeira vez, a Constituição ela se preocupou, no parágrafo 4º do artigo 37, com a questão do combate à corrupção. É pouco dito isso, mas o Brasil é o país que constitucionalizou de forma mais abrangente os direitos do administrado. Não por outros motivos, o artigo 37 é o segundo maior artigo da Constituição. O primeiro é o artigo 5º, é o tradicional direitos e garantias individuais, a proteção do indivíduo contra o poder do Estado. Só que, com a administração mais moderna, houve a necessidade de uma previsão de proteção do indivíduo enquanto administrado contra abusos ou irregularidades do Estado enquanto administrador. O artigo 37 nada mais é do que uma declaração de direitos e garantias do administrado. Previsão de concurso público, para diminuir as nomeações em confiança, cargos políticos, obrigatoriedade de licitação, responsabilidade civil do Estado e a questão da improbidade administrativa. A Constituição, como sabemos, é 5 de outubro de 88, daqui a pouquinho já faz 37 anos, e a lei veio em 92.
Vejam, a lei demorou quase 4 anos para ser editada. E foi editada num período muito difícil da República. Aqui talvez poucos se recordem, mas quem sancionou e promulgou a Lei de Improbidade Administrativa foi o ex-presidente Fernando Collor de Mello, às vésperas do seu impeachment. Ou seja, foi uma reação política das acusações de corrupção e crime de responsabilidade. Se pegou o projeto que estava mais avançado e ele foi votado rapidamente. Na exposição de motivos, até do presidente, diz que é necessário um combate mais efetivo à corrupção. E a lei também, na referenda, que é aquela assinatura do ministro, tem o ministro da Justiça assinando, o ministro Coronel Jarbas Passarinho. Não adiantou a lei, não adiantou para evitar o impeachment, mas trouxe uma novidade. E a lei previu o quê? A lei previu 3 grandes tipos de improbidade. 3 tipos extremamente abertos. Um tipo, que seria a corrupção voltada ao enriquecimento ilícito, esse é o artigo 9º, todo ato de improbidade em que o agente vai se enriquecer, artigo 9º. O artigo 10, ato de improbidade que cause prejuízo ao erário. E o artigo 11, um ato de improbidade atentatório, atentar contra princípios. Então, foram 3 grandes tipos definidos como improbidade administrativa. Por que o artigo 11? E quem atua na área sabe que o Ministério Público sempre joga o artigo 11, se não pegar nada, o artigo 11 pegava. Eu e o Wallace jamais fizemos isso, né? Então, por que isso? Porque não há, no ato de improbidade administrativa, não há tentativa. No direito penal, há uma norma de extensão de tipicidade, que é a previsão de tentativa, artigo 14, inciso 2º do Código Penal. Ninguém aqui vai achar, no Código Penal, na parte especial, crime tentar matar alguém e não conseguir por circunstâncias alheias à sua vontade. Não, você tem o crime matar alguém, artigo 121. Se não houvesse essa norma de extensão de tipicidade, seria fato atípico. A lei de improbidade não tem essa norma de extensão de tipicidade. Não houve a previsão, por exemplo, de alguém realizar várias condutas para fraudar uma licitação, mas não consegue, por circunstâncias alheias à sua vontade. E, apesar desses atos executórios, ele não se enriqueceu e não causou prejuízo. Então, não seria nem o artigo 9º, nem o artigo 10º. O artigo 11 ficou, na verdade, como um tipo subsidiário. Alguém que atentou contra a administração, feriu os princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, principalmente, mas não obteve o resultado. Então, o artigo 11 sempre é do tipo subsidiário. Era mais ou menos utilizado como uma norma de extensão de tipicidade. Tentou, mas não conseguiu. Mas tentou e praticou vários atos contrários ao ordenamento jurídico. Só que essa redação de 3 grandes tipos, artigo 9º, 10º e 11, ainda dizendo, ato de improbidade é aquele que define que causa prejuízo ao erário, notadamente, ou seja, ainda de forma exemplificativa. Isso, obviamente, para uma questão sancionatória,
ficou extremamente amplo. Porque eram condutas exemplificativas. Então, às vezes, a imaginação acabava ampliando muito. Com outro problema ainda muito grave, ou dois grandes problemas muito graves. O artigo 10 previu um ato de improbidade culposo. Eu falo aqui com absoluta tranquilidade, porque sempre, desde o início da lei, eu defendi a inconstitucionalidade desse artigo, a inconstitucionalidade parcial. Como que alguém pode culposamente ser corrupto? Não há lógica nisso. A improbidade administrativa não se equipara, e a nova lei nisso, a 14.230, nisso melhorou muito a redação. A improbidade administrativa, o ato de improbidade administrativa, não é simplesmente uma ilegalidade. O ato de improbidade administrativa, ou a própria improbidade administrativa, é uma ilegalidade qualificada pela corrupção. Senão, os milhares e milhares de mandados de segurança mensais em que o juiz reconhece uma ilegalidade, por exemplo, ao não dar uma promoção a um professor, ou ao retirar ou dar uma verba indevida. Ou seja, todo mandado de segurança, julgado procedente, está reconhecendo uma ilegalidade. Seria automaticamente improbidade administrativa. Não foi isso o que quis a Constituição, não foi isso o que a legislação trouxe. A ilegalidade qualificada pela ideia de corrupção, ideia de querer se enriquecer ilicitamente, ideia de querer causar prejuízo ao erário público. Essa é a ideia básica do combate à improbidade administrativa. Mas a lei, no artigo 10, previu o tipo culposo. E, ao prever o tipo culposo, e no artigo 11, o tipo atentatório, genérico, atentar contra os princípios da administração pública, notadamente, e prever algumas condutas de forma exemplificativa, isso gerou um outro problema muito grave na aplicação da lei da improbidade. Um problema reflexo, porque a aplicação, a questão da improbidade avançou muito, obviamente, no combate à corrupção, mas gerou um problema reflexo. Vários e vários acórdãos, várias e várias decisões começaram a aplicar algo muito próximo à responsabilidade objetiva. A responsabilidade pela licitação é da comissão de licitação. Se isso depois gerou um prejuízo, artigo 10. Se isso desrespeitou alguma fase, artigo 11. Mas e o dolo? E o dolo? E a vontade livre e consciente? Isso foi escalando. Não é só a comissão de licitação, é o prefeito. O prefeito é o responsável maior pela administração. E em vários casos, houve condenação por responsabilidade objetiva. O Superior Tribunal de Justiça já havia definido, mesmo antes da nova lei, já havia definido, por óbvio, que uma responsabilidade tão grave, uma responsabilização tão grave, como uma condenação por improbidade administrativa, que gera perda do cargo, que gera suspensão de direitos políticos, proibição de contratar com o poder público, isso exigia, obviamente, a responsabilidade subjetiva, o dolo. E o Supremo Tribunal Federal também já havia definido isso. Mas, mesmo assim, vários julgados continuavam, mais ou menos, fazendo uma também comparação com o direito penal, como se fosse crime de mera conduta.
Teve a conduta, ocorreu o resultado, não se perquiria o elemento subjetivo. Houve uma reação por parte do Congresso Nacional. E a Lei 14.230 é essa reação. Houve uma reação que pretendia realmente melhorar, pretendia deixar claro o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal já havia definido, mas, junto com essa reação, houve também, infelizmente, uma tentativa de fragilizar a lei. Ou, se não fragilizar, diríamos, diminuir muito a sua incidência. Há vários dispositivos que tornavam, ou tornariam, se não tivessem sido afastados ou interpretados, tornariam mais difícil esse combate à corrupção, essa aplicação da lei de improbidade administrativa. E o primeiro dos casos que o Supremo Tribunal Federal analisou foi um agravo em recurso extraordinário, que é hoje o tema de repercussão geral 1199. E por esse tema é que vem chegando diversas reclamações. E vários pontos foram impugnados. O que, para também não cansá-los muito, mas o que ficou definido? Ficou reiterado a necessidade do elemento subjetivo, a necessidade do dolo, até porque a nova lei excluiu o tipo culposo. Então, há necessidade do dolo. Toda conduta de improbidade é como eu disse, uma ilegalidade qualificada pela corrupção, pela ideia de corrupção, e não existe corrupto culposo. Existe incompetente culposo. E aqui, algo que também, com o tempo, foi sendo confundido. O agente público incompetente é uma coisa. Às vezes é mais perigoso que o corrupto. Quando é incompetente e corrupto, é uma desgraça absoluta. Mas o agente público incompetente, ele deve ser responsabilizado por outras formas, mas ele não é corrupto. Tanto que o próprio Supremo já havia definido também, em tema de repercussão geral, que a imprescritibilidade do dano ao patrimônio público. Aí não importa se foi culposo, doloso. Então, aqui vai sempre ter que ressarcir. Mas a incompetência não gera a improbidade administrativa. Isso ficou bem definido no tema de repercussão geral 1199. Mas aí veio o grande problema. Olha, e vocês não devem ter gostado do resultado, porque não foi aplicado o direito administrativo sancionador. Veio a questão. Então, lei posterior que revoga um tipo penal, abolício crimes. E foi essa a tentativa do legislador, dizendo que, a partir de agora, o ato de improbidade era responsabilidade administrativa, não mais civil, então se aplicaria também a retroatividade. E milhares de agentes públicos que tinham sido condenados, principalmente pelo artigo 11, e eu vou voltar aqui a ele daqui a pouco, simplesmente ficariam livres. Olha, não seria possível, você pode melhorar a lei. Mas, no caso do artigo 11, faço esse recorte, o artigo 11 continua existindo. Mas o artigo 11, o caput do artigo 11, dizia: ser ato de improbidade atentar contra os princípios da administração pública. Notadamente, previa algumas condutas. O que era exemplificativo virou taxativo. Não basta mais atentar contra o princípio da legalidade, contra o princípio da moralidade.
você tem que atentar contra esse princípio, ou esses princípios, na forma como o legislador agora descreveu nos incisos do artigo 11. Ou seja, de forma específica. É uma segurança jurídica maior, realmente, para o administrador público. Mas não seria possível, foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, aplicar retroativamente a questão da coisa julgada. Então, essa questão foi muito debatida, foi uma das questões mais debatidas nesse julgamento, e ficou decidido no tema 1199 que, a partir da revogação da aplicação genérica do artigo 11, obviamente, todos os processos em andamento deveriam ser extintos, mas se determinou que o juiz analisasse a questão do dolo, e se a conduta se encaixaria num dos incisos. É uma continuidade aqui de tipicidade em relação aos incisos. O que havia transitado em julgado, por não existir uma norma específica de retroatividade contra a coisa julgada, seja no direito administrativo, seja principalmente no direito civil, no ilícito civil, foram mantidas as condenações, desde que, obviamente, nas decisões houvesse o dolo. Isso vem gerando alguns problemas. E, na maior parte das reclamações, a impugnação é em relação à manutenção de ações ou de processos com base no artigo 11. Isso vem gerando problemas. Eu insisto aqui, obviamente, como desde 92 se ampliou muito, e o que, por exemplo, um membro do Ministério Público, numa determinada comarca, ele entendia que aquela conduta do prefeito feria o caput do artigo 11. Na concepção dele, era um ferimento ao princípio da moralidade. O prefeito da comarca vizinha tinha a mesma conduta. E o promotor naquela comarca dizia, não, eu entendo que não fere o princípio da moralidade. Olha, algum problema realmente. Não é possível que condutas idênticas de administradores públicos que exerçam o mesmo cargo sejam tipificadas, ora como improbidade, ora como nada. A insegurança jurídica era muito grande, gerou uma insegurança jurídica. Mas, ao mesmo tempo, esse esvaziamento muito grande do artigo 11 acabou tornando algumas condutas não descritas especificamente nos incisos como atípicas. Então, houve uma reclamação em que o agente público tinha sido condenado, mas ainda não transitado em julgado, havia sido condenado por diversas práticas racistas durante o expediente, o seu trabalho, inclusive por escrito, com base no quê? No caput do artigo 11. Porque fere o princípio aqui da legalidade, da moralidade, mas não há uma descrição específica que práticas racistas na administração pública é ato de improbidade. É crime, mas deixou de ser ato de improbidade. Então, houve um esvaziamento. O melhor teria sido, e isso foi levado à época ao Congresso Nacional, o melhor teria sido ter criado uma norma de extensão de tipicidade, uma tentativa de improbidade, e aí sim exigir mais diretamente o dolo, mas permitir, em alguns casos, a configuração do ato de improbidade quando claramente, ostensivamente, houvesse ferimento aos princípios da administração. Mas, como a lei veio, e nesse caso o Supremo entendeu que a alteração do caput do artigo 11, de exemplificativo para taxativo, e a revogação do inciso 1º do artigo 11,
que também era genérico, isso está dentro da discricionariedade do legislador. Não havia problemas o legislador alterar. Também foi reafirmado aqui a questão da culpa, que não era possível essa responsabilidade, e agora, claramente, a lei extinguiu, alterou isso. Mas outros pontos foram também analisados e outros pontos foram afastados. Porque, como eu comecei dizendo, a ideia de improbidade, ela, a partir de 88, ela vem da Constituição. E a Constituição, o substrato de interpretação, deve ser o parágrafo 4º do artigo 37, que já traz, inclusive, algumas consequências. E uma das alterações previstas é que tornaria parte da lei absolutamente inócua. Uma das alterações previstas foi nos parágrafos 1º e 4º do artigo 12 da lei de improbidade. A condenação por improbidade administrativa leva à perda do cargo ou do mandato. Previsão constitucional. Parágrafo 4º do artigo 37. A lei vem e diz, mas olha, a partir de agora, só do cargo ou mandato que aquela pessoa estivesse exercendo no momento da prática do ato. Trouxe um requisito de contemporaneidade, fato, mandato. Então, se era prefeito e praticou um ato de improbidade e está para ser condenado, se ele for eleito deputado, ele foi condenado, não perde o cargo, porque é outro cargo. Não é, e nunca foi essa a ideia do parágrafo 4º do artigo 37. Ao estabelecer suspensão dos direitos políticos e perda do cargo, do mandato, a ideia é a mesma que existe no campo penal, na Constituição também, no artigo 15, inciso 3º da Constituição. A ratio dessas normas é afastar da administração pública agentes corruptos. Não é simplesmente tirar momentaneamente do cargo. Seria, para chegar ao absurdo, o determinado agente público esperaria os últimos 3, 4 meses da sua gestão, e aí, só ato de corrupção, improbidade, porque ele já estaria largando mesmo. Ou então, se desincompatibilizaria depois para ser eleito em outro cargo. Isso foi afastado. Permanece o que a jurisprudência já havia pacificado há muito tempo. O agente público, condenado por improbidade administrativa, desde que transitado em julgado, porque essa sanção exige, o artigo 17 exige o trânsito em julgado, ele perde o seu cargo, perde o seu mandato. Eu repito, porque a razão da norma constitucional é evitar que agentes públicos condenados por um ato de corrupção permaneçam na administração pública. Então, isso foi afastado. Assim como foi afastado a questão da detração na improbidade. Há previsões, tanto na lei de improbidade quanto na lei complementar 64/90, alterada depois pela lei da ficha limpa, a lei complementar 64/90 é a lei das inelegibilidades. Há previsão de suspensão dos direitos políticos após a condenação em segunda instância por improbidade. Então, foi condenado por improbidade, segunda instância. Não transitou em julgado, já está suspenso. É uma previsão específica da Lei Complementar 64. Depois, transitou em julgado, a partir daí começa a contar o prazo, outro prazo
aí sim de inelegibilidade. Já se tentou anteriormente, por meio de recursos que chegaram no Supremo, de decisões do Tribunal Superior Eleitoral, já se tentou fazer essa detração, igual a detração penal. Se você, entre a condenação de segundo grau e o trânsito em julgado, ficou 3 anos inelegível, então você não vai ficar 8 depois. Você tira esses 3, vai ficar 5. Isso já havia sido afastado quando se tentou a alteração da Lei 64, isso já havia sido afastado pelo Supremo Tribunal Federal quando foram julgados 2 recursos de decisões do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e novamente foi afastado aqui. Não há essa possibilidade de detração, porque são causas diversas. São causas diversas e que possibilitariam, em havendo uma eventual detração, possibilitariam uma manobra defensiva para esticar, alongar ou diminuir o prazo entre a condenação de segundo grau e o trânsito em julgado, com recursos protelatórios ou sem recurso, aguardando e fazendo o cálculo de uma próxima eleição. Quem atua aqui, já atuou na Justiça Eleitoral, sabe que não há nada mais criativo do que um candidato. Tudo. Qualquer coisa que vocês possam pensar, nós já julgamos na Justiça Eleitoral. Tudo. Desde prefeito itinerante, para evitar a inelegibilidade de várias vezes ser reeleito, até a questão da cota de mulheres fraudada de todas as formas, e o candidato vai tentando. E uma dessas tentativas era, inclusive, a manipulação de prazos com recursos visando essa eleição ou a outra eleição. Porque, veja, se ele tem um cargo, só com o trânsito em julgado ele vai perder o cargo. Então, aí, ele está inelegível, mas não perdeu o cargo ainda, porque precisa do trânsito em julgado, vai esticando. Mas daí vai chegar a eleição. Então, aí interessa a detração e aí interessa o trânsito em julgado. Então, para evitar manipulação, para evitar o afastamento das sanções previstas diretamente pela Constituição, o Supremo também afastou essa possibilidade. Uma outra questão que está suspensa, mas cautelarmente, essa é uma discussão interessante, o mesmo ato, vocês sabem, gera responsabilidade penal, responsabilidade por ilícito civil só patrimonial, mas pode gerar também a responsabilidade por improbidade administrativa. E, em se tratando de chefe do Executivo, também por crime de responsabilidade. Isso também já foi definido há muito tempo pelo Supremo Tribunal Federal, são instâncias diversas, a autonomia das instâncias. Há uma hipótese em que a absolvição no crime vincula todas as demais áreas. Então, se for absolvido no crime, não por falta de provas, mas se for absolvido no crime, por negativa de autoria ou ausência de materialidade, em outras palavras, não existiu crime. Ou houve crime, mas não foi ele. Então, negativa de autoria ou ausência de materialidade, obviamente que nesse caso, pela instância penal ser a mais gravosa, tradicional no direito brasileiro, é uma norma do Código de Processo Penal, é que vincula as demais instâncias. O que fez a lei? A lei passou a prever a extinção para todas as outras instâncias, civil, administrativa, no caso de qualquer absolvição. Sob o pretexto de segurança jurídica,
Não, foi absolvido no crime por falta de provas, não pode tentar provar na improbidade. Mas as duas ações estão correndo ao mesmo tempo. Nessa ação penal, por algum motivo, não se pediu tantas provas, mas lá na improbidade está tudo bem comprovado. Não, se absolveu, mesmo por falta de provas, não poderia continuar ou nem iniciar a ação de improbidade administrativa. Isso foi afastado cautelarmente, com base, eu repito, no próprio parágrafo 4º do artigo 37 da Constituição, que estabelece a independência de instâncias, porque prevê a questão da improbidade e prevê todas as sanções e consequências de improbidade, mas prevê também a responsabilidade penal, mantendo, obviamente, negativa de autoria e ausência de materialidade. Porque aí, se chegou uma coisa, é absolver por falta de provas. A dúvida razoável. Há uma dúvida razoável sobre a responsabilidade ou não. Outra coisa é absolver, o judiciário vai falar, não foi ele que praticou o fato. Ora, se não foi ele que praticou o fato, esse fato gera responsabilidade penal, por improbidade também não vai poder. Mas no caso de provas, simplesmente absolvição por falta de provas, continua havendo a possibilidade da responsabilidade. Os outros dois pontos, para eu encerrar aqui, que também me parecem muito importantes, e esses dois pontos, lamentavelmente, a meu ver, a redação deles acabava prejudicando o combate à corrupção, o combate à improbidade administrativa, e também foram afastados. Um previa, o parágrafo 8º do artigo 1º, na redação da nova lei, previa que não é ato de improbidade se o agente público tomasse qualquer, na sua conduta, ele tomasse como fundamentação uma divergência na jurisprudência. Então, se tivesse divergência na jurisprudência, ele estaria resguardado. Ora, na verdade, essa previsão passava a exigir votação unânime em todos os órgãos colegiados. Então, poderia ter 300 acórdãos do STJ, 2.000 do TJ, repercussão geral do Supremo, mas se tivesse um voto divergente, o agente público estaria protegido. Mas a minha interpretação é idêntica à interpretação. Não, mas a interpretação minoritária afastou e manteve. Não, mas eu concordo com essa interpretação minoritária. É um absurdo, até porque os órgãos colegiados não fazem diferença, e nunca existiu diferença, seja no Brasil, qualquer lugar do mundo, se a decisão é unânime ou se é majoritária. O que importa é que haja uma decisão. Depois que a decisão é proferida, o julgamento é proferido, no caso do Supremo, seja por 11-0, seja por 6-5, a validade é a mesma. O tribunal se manifestou e o tribunal entendeu que essa é a posição. Então, isso foi afastado. E uma outra questão que se pretendia era o artigo 23, se incluiu o artigo 23C, a questão de isentar totalmente, excluir totalmente os partidos políticos de responsabilização por improbidade. Os partidos políticos recebem, só em anos eleitorais, e no Brasil nós temos, graças a Deus ainda temos, eleições a cada 2 anos, os partidos recebem 7 bilhões de fundo eleitoral. Mais quase 4 bilhões todo ano de fundo partidário. E há, obviamente, a prestação de contas no âmbito da justiça eleitoral, que pode até levar a uma inelegibilidade. Mas o que a lei pretendia é que os partidos políticos, e inclusive as fundações
dentro dos partidos, que são os institutos, que levam até 30% do valor do fundo partidário, é que não pudessem mais ser responsabilizados por improbidade. Dizia textualmente que só se aplicaria a Lei 9.096/95, não se aplicava mais a lei de improbidade. Não é possível isso, essa diminuição de proteção, essa restrição ao que a Constituição determina no parágrafo 4º do artigo 37, e o Supremo deu uma interpretação conforme aqui à Constituição, dizendo que o artigo é constitucional, essa previsão, que estabelece essa necessidade de prestação de contas, de fiscalização pela Justiça Eleitoral, mas isso não exclui, é constitucional desde que, e essa cláusula da interpretação conforme, é desde que se mantenha também a possibilidade de aplicação da lei de improbidade. Olha, alguém de um partido político com ou sem mandato que desvie o dinheiro público, ele vai ser responsabilizado criminalmente por improbidade e eleitoralmente. Aqui esse artigo seria mais ou menos como amanhã, no Código Penal, Código de Processo Penal, em dizer também, o dinheiro eventualmente desviado de partidos políticos não é crime, é só questão eleitoral. É de um absurdo total. Então, essas alterações da lei, e com esses, eu diria, expurgos que o Supremo Tribunal Federal fez, tornaram a lei de improbidade, ao mesmo tempo, mais segura na aplicação, porque também nós temos que olhar, como eu disse anteriormente, o lado do agente público. Eu repito sempre isso, inclusive nos votos, que o agente público incompetente, ele não é corrupto, e nós sabemos que, infelizmente, os mais de 5.000 municípios do Brasil, existem inúmeros agentes públicos incompetentes, então ele tem que ser afastado por outros motivos, responsabilizado, mas a responsabilidade por corrupção é uma outra coisa. E, ao mesmo tempo, ao fazer a lei, ao deixar mais claro isso, permite que haja um direcionamento maior do Ministério Público, principalmente no combate à improbidade e à corrupção. Em que pese, sabemos todos, diferentemente da ação penal, cuja titularidade é privativa do Ministério Público, no caso de improbidade administrativa, não é. Não é e não pode ser. Também julgamos isso no Supremo, porque havia essa previsão na lei de tentar excluir as procuradorias de Estado, do município, mas o parágrafo 5º do artigo 129 da Constituição proíbe a exclusividade nas ações civis para o Ministério Público. Então, é possível também que outros entes públicos ingressem. Mas, apesar de não ser privativo, nós sabemos que mais de 90% das ações de improbidade são ajuizadas pelo Ministério Público, até porque, se a ação de improbidade não é privativa, mas o inquérito civil o meio, o instrumento para a investigação os outros órgãos não têm esse instrumento de investigação. E essa alteração legislativa permite que o Ministério Público foque mais nos casos mais importantes de corrupção. Foi uma alteração, tirando esses, diríamos, exageros, foi uma alteração interessante na lei. Foi um momento importante para o Supremo discutir, os amici curiae, inclusive vários ministérios públicos, levaram inúmeros dados para o Supremo Tribunal Federal, as milhares de ações, os bilhões de reais ressarcidos, e, inclusive, esses dados empíricos, e é importante, o direito não pode só, obviamente, se mover por dados empíricos, mas o direito não pode simplesmente ignorar dados empíricos. Isso fez também que
nós suspendêssemos, está suspenso cautelarmente, ainda o mérito será julgado, a alteração da prescrição. A prescrição que, a cada decisão, ela é diminuindo pela metade. Então, 8 anos, 4 anos, porque os grandes casos de improbidade, às vezes, as perícias levam tempo para serem realizadas. Lógico que nada justifica, e por isso ainda há essa discussão no Supremo, nada justifica a espada ficar na cabeça do agente público por anos. Há agentes públicos que respondem à improbidade 15 anos. Então, nada justifica esse tempo todo. Mas também nada justifica que você diminua tanto o prazo da prescrição intercorrente que evite uma eficiência da lei. E os dados empíricos mostravam a duração média das ações de improbidade. Isso foi muito salientado. Prescrição é inércia do poder público. A ideia de prescrição é quando há uma inércia por um determinado tempo. Se você olha e verifica que as condições fáticas levam a uma média de tempo X, sem nenhuma inércia do Ministério Público, sem nenhuma inércia do Poder Judiciário, qualquer prazo muito menor que isso, que empiricamente jamais poderia ser aplicado, é irrazoável. Aí você aplica o princípio da razoabilidade. Mas essa questão da prescrição, ainda, em que pese está suspensa, a prescrição intercorrente está suspensa, ainda está sendo discutido. São essas acho que alguns comentários mais importantes. Eu agradeço novamente aqui o convite que foi feito para esse Congresso Brasileiro do Direito Administrativo Sancionador. Quero parabenizar vocês pela criação do Instituto, pela criação e pelo desenvolvimento do Instituto, porque é muito importante mesmo o crescimento da análise, do estudo específico do direito administrativo sancionador, que não é só questão de improbidade, pega toda a questão de processos administrativos disciplinares do poder público, que às vezes cada município, cada ramo da administração tem o seu jeito, e aí isso sobrecarrega muito o judiciário. Pega também toda a questão importantíssima dos tribunais de contas, e alguns ainda não perceberam que, principalmente após a lei da ficha limpa, os tribunais de contas adquiriram um poder gigantesco, porque a rejeição de contas gera inelegibilidade, e lá é todo um procedimento administrativo. Então, é importante essa evolução de terem características próprias para poder ser analisados também pela academia, pelos estudiosos. Então, agradeço a atenção de vocês todos e desejo um ótimo congresso. Muito obrigado. Nós é que agradecemos a palavra da nossa vice. Queremos entregar aqui, ministro, uma lembrancinha do Congresso, que vai para todos os nossos palestrantes, uma arte de uma profissional aqui de São Paulo. E o que eu tenho a dizer, ministro, eu teria muitas perguntas sobre improbidade, sobre DAS, tem muita coisa a falar, mas como é uma conferência, não vou fazer nenhuma pergunta. Eu só tenho a dizer que acho que o IDASAN e o Supremo têm muito a dialogar sobre o DAS. Vossa Excelência falou sobre esse acórdão paradigmático sobre a reforma da LIA, né? E o que o Supremo falou sobre o DAS nesse âmbito, né, da lei de improbidade. Então, nós temos um caminho longo aí para conversar bastante sobre o DAS em diversas perspectivas, como Vossa Excelência bem disse, que é um caminho muito longo e bastante plural de disciplinas do DAS, algumas delas reunidas aqui hoje, mas outras que nós não conseguimos agasalhar a grade. E, novamente, muito obrigado. Bom congresso a todos.